Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais uma edição do projeto Segundas de Primeira da Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical. E hoje, nós vamos ter o prazer, a honra de receber um professor da nossa escola, Jerônimo Brito. Ele é violonista, professor de violão, professor de canto, também é coordenador das disciplinas teóricas, E a gente vai bater um papo bem descontraído aqui, com todos vocês. O tema que ele vai trazer é sobre a vivência dele, tanto como violonista como professor. Música em minha vida, uma trajetória em construção. Este é o tema da palestra do professor Jerônimo Brito. Eu já estou vendo que ele já apareceu por ali, e a gente vai estar convidando. Já estou vendo aqui a participação de alguns professores. Naná, Nanda, boa tarde a todos. George, Murilo, pessoal da escola, os professores. Tem alguns alunos chegando aqui também. Eu vou convidar agora o professor Jerônimo para ele dar início à nossa palestra. Na realidade é um bate-papo, não é nenhuma palestra. Que vai ser muito proveitosa, ele mostrando toda a sua experiência, como ele construiu, sua carreira musical, tanto como instrumentista como professor. Música em minha vida, uma trajetória em construção. Então vou chamar aqui o professor Jerônimo. Lembrando a todos que toda segunda-feira nós estamos aqui, com essa live, trazendo sempre um tema de pesquisa na área de música, algum convidado, algum professor. E aqui já contamos, já estou vendo que nosso professor Jerônimo. Boa tarde, professor Jerônimo. Boa tarde a todos, é um prazer. Boa tarde. Certo. Professor Jerônimo, que é professor da nossa escola, professor de violão, de disciplinas teóricas, professor de canto, é coordenador dos cursos da área teórica da nossa escola, e nos dá a honra de mostrar um pouco da sua experiência musical, de toda a sua trajetória, tanto como aluno, aluno, professor e instrumentista também, de violão. E ele tem acho que ele já vai abrir com música, não é isso, professor? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Então, vamos ter um pouco de música, Pode se apresentar, pessoal, e a gente vai dar início a esse bate-papo.
Muito bem, professor. Ótimo. Acho que o pessoal deve estar aplaudindo em casa. Que bom. Olha, é isso aí. Bem, a gente Professor, começou. Deixa eu que música é aproximar. essa? Diga lá esse repertório, essa música é sua? Vamos lá. Na verdade, essa música é de uma compositora americana chamada Tuila Paris, né? O original He is Exalted, que em português ele é exaltado. Na verdade, é um cântico, né, religioso bastante conhecido, né, no meio evangélico. Várias comunidades evangélicas conhecem e cantam esse cântico, né? E na verdade aqui é um pequeno arranjo, né, para violão, né, que a gente fez. Na verdade eu toquei esse arranjo no ano passado, em dezembro, em comemoração aos 10 anos de formatura do meu amigo Silvio Romero, né, que se formou em bacharelado em violão lá na universidade. Nós estudamos juntos e aí no concerto nós tocamos pela primeira vez esse arranjo. Agora é a segunda vez, né? Certo, muito, muito bonita. Uma peça bastante bonita. Na Porque, verdade professor, a gente só tocou aqui um pedaço, né? Por conta do são tempo que vários. tem para a gente poder aproveitar mais o Só bate-papo. foi um pedaço. Só um pedacinho. Certo, certo. É, assim, desde já agradeço a sua presença, né? É uma honra tê-lo aqui com a gente, né? No Segundas de Primeira. Mais uma vez, né? Porque nós tivemos outra vez lá na escola mostrando a sua pesquisa, né? Isso, isso. De mestrado. E agora a gente vem mostrar um pouco, né? Esse tema que o senhor nos trouxe, que é minha trajetória musical, né? Uma trajetória em construção, né? Não é Isso. isso? Isso. Trajetória musical em construção. A gente sabe que toda construção tem um alicerce, né, professor? Com certeza. Tem um alicerce. E o senhor deve ter tido um alicerce, né, na sua vivência musical. Como foi esse alicerce, né? Esse início, né? Foi, a gente sabe que uma casa, quando a gente está construindo uma casa, que o alicerce não é bem construído, lá na frente vai ter problema e vai, né, ter que voltar e refazer, né? E como foi seu alicerce? Teve problemas? Foi tranquilo? Fala aí um pouco do seu início. Eu estava conversando hoje de manhã, inclusive, numa aula lá no programa de pós-graduação em música da UFPB, falando inclusive sobre esse tema, né? Que na verdade a vida do artista, né, não apenas o músico, né, mas o artista de forma geral, né, ele está sempre em construção. É uma trajetória em construção, né? O músico ele não nasce pronto, né? Ele vai se construindo, né, através das suas experiências e também da sua formação. Então comigo não foi diferente, né? Só que as minhas influências, podemos dizer assim, aconteceram inicialmente de uma forma mais indireta, né? Eu não fui logo de início para uma instituição de formação musical, né? Eu tive algumas influências na família, né? Que na verdade sem perceber, né? Ou sem querer, né? Essas influências foram na verdade fazendo parte da minha vida, né? E aí eu queria aproveitar e mostrar para vocês aqui, deixa eu afastar só um pouco e eu vou aproximar. Eu não sou dessa época, né? Aqui Não. como é o nomezinho aqui? Compact Disc, né? Sim. Aquele LP É, que é bem sim. Que é pequenininho, duas né? músicas de um lado e duas músicas do outro, não é isso? Isso, justamente. Esse aqui são duas no lado A e duas no lado B. E duas no lado B. Na É o verdade, compacto. aqui, esse cidadão aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Foi meu avô, né? Eu digo foi porque ele já faleceu, né? Há 3 anos. Mas foi meu avô e músico, né? Gravou vários LPs, cantor boêmio, certo? Geraldo Vieira. Esse aqui foi o primeiro disco que ele gravou, né? Teve vários outros também, né? Que estão aqui. E por fim, né? Ele chegou a gravar mais 2 CDs, né? Não sei se dá para vocês verem, mas esse que está aqui
numa foto menor, né, é meu pai, que também já é falecido, e que também era cantor, violonista, né, autodidata, e inclusive compositor, né? Nesse CD também, em alguns LPs do meu avô, tem várias composições dele, e nesse CD em especial, ele participa cantando duas canções de sua autoria, né? E esse aqui foi o último CD, né? 50 anos de MPB, na verdade 50 anos dele, né, como cantor. Foi o último CD que ele gravou antes dele falecer em 2017, né? Inclusive nesse CD tem uma canção que ele fez para o meu pai, né, falando da perda do filho, né, e etc. Mas o que eu quero dizer com isso, que de uma certa forma, mesmo que indiretamente, né, esse meio familiar, né, foi me influenciando, né, mesmo sem querer, né. Apesar do meu avô, do meu pai tocarem um instrumento, tocarem um violão, eu nunca fui estimulado, né, a tocar o instrumento, nunca fui ensinado, né, mas sempre estive ali no meio, né. Minha mãe também, minha mãe foi cantora, né. Os programas que existiam aqui, os programas de auditório, né, aqui na TV Jornal, antigamente ela participava também, cantava, né. Mas Qual o nome da sua mãe? O nome dela? Prazeres. Prazeres. Prazeres Brito. E eu fui me envolvendo com a música, sempre gostei desde criancinha a cantar, né? Cheguei a participar junto com meu pai, né? Como ele cantava em vários eventos, inclusive na noite também, né? E eu participei com ele quando criança. Não sei quantos conhecem o antigo bar do Savoy que tinha ali na Guararapes. Na Guararapes. Isso, pronto, eu cantei ali. Olha. Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade, né? E aí meu pai me colocou ali como cobaia para cantar alguma coisa. Então, assim, na minha infância praticamente foi esse começo, né? De uma forma mais indireta, né? Mas eu tinha uma escola que me cercava, né? A escola da vida, né? A escola das experiências ali familiares, né? Até que mais à frente, né? E aí segue a continuidade, né, da trajetória, né? A coisa foi tomando forma, né? Em relação a buscar uma orientação formal, né? E eu não sei se a gente já pode entrar aí, se você já quer... Não, eu só queria saber em que momento você realmente desperta, não, eu quero fazer música, né? Sim, Quero tocar. Em que então vamos momento? lá. Foi criança, foi adolescente, foi, né? A iniciativa, né? Pronto, a É, iniciativa foi quando eu fui visitar uma igreja, né? E eu vi uma pessoa tocando um instrumento lá. Eu nunca tinha pego num violão na vida, né? E aí, o que foi que eu fiz? Quando terminou aquele culto, aquela reunião, eu peguei um violão e tentei reproduzir justamente aquilo que eu tinha visto, né? Naquela pessoa que tinha acabado de tocar, né? Então, o pontapé inicial começou ali. E aí, de forma, podemos dizer assim, autodidata, né? Eu comecei a explorar o instrumento, né? Comprar aquelas revistinhas, né? Que vendiam nas bancas de revista, sim. né? Ainda vende aqui? Vende, né? Eu acho que tudo agora é online, né? Tudo agora a gente É tem online, né? internet, né? É. Mas Mas, continua revistinha online, né? a A revistinha revistinha online online. continua. Revistinha online. O Cifra Então, Clube, é o Cifra Cifra Clube, Clube. E aí você tem os dicionários de acorde, etc., videoaula, né? Que na época que eu comecei não tinha, né? Esse recurso. Só para você ter ideia, eu vim, na verdade, começar a mexer na internet e num computador quando eu entrei na universidade em 2004, né? Tanto pelas condições tecnológicas como pelas condições econômicas também, né? Não tinha condições Sim. para ter um equipamento desse na época. Então, comecei com essas revistinhas, né? Só que chegou um momento que eu não conseguia evoluir mais. Então, eu sentia a necessidade de buscar um algo a mais, que a revistinha não podia mais me oferecer, né? Foi então que, né, nessa época, eu já tinha começado a namorar
com a minha esposa, né? Atualmente minha esposa, né? E ela chegou para mim e disse: olha, tu devia entrar no curso de extensão da UFPE. Aí eu disse: mas isso aí não vai entrar na minha cabeça. Nunca entrou na minha cabeça. Esse negócio de partitura, isso aí nunca vai entrar na minha cabeça, né? Eu sempre fui um músico prático, de ouvido, de tirar tudo de ouvido, né? No máximo ler uma cifra, né? Já tinha tido uma experiência, uma pessoa quis me dar aula particular, chegou a me dar algumas horas de teoria e eu disse: rapaz, não consigo entender nada, não entendo nada, desisto. Foi quando eu decidi, fui lá no departamento de música da UFPE, no curso de extensão na época, e encontrei uma pessoa, um camarada, né, que hoje já não está mais entre nós, chamado Egildo Vieira. Eu não conhecia Egildo da flauta. Egildo da Grande flauta. flautista, né, pifanista, né, É. músico de Djavan, né, começou tocando lá com Djavan, lá em Foi Alagoas. do movimento armorial, foi do Isso, movimento armorial, foi um dos fundadores do grupo, né? isso. Quinteto Armorial. E aí eu cheguei, eu e mais dois amigos, e perguntamos para ele: professor, como é que a gente faz para estudar música aqui? Aí sabe o que foi que ele fez? Ele nos chamou para entrarmos numa sala e simplesmente começou a dar aula. E de Hum. repente, né, como um passo de mágica, tudo começou a fazer sentido na minha mente. Eu comecei a compreender tudo o que antes eu não tinha. E eu fiquei assim maravilhado com aquilo. Claro que fiz minha matrícula e comecei a estudar música formalmente no curso de extensão e capacitação profissional em música da UFPE. Certo. É, Professor, o senhor agora, como professor de violão, quantos Jerônimos o senhor encontra chegando na ETSM? Deve há encontrar, né? Assim, vários, Jerônimos é o que eu falo, né, tocando de ouvido violão, que geralmente o pessoal chega, né, só com esse conhecimento de revistinha. E como é essa sim, experiência sendo professor? sim. E aí, Como é essa experiência? só para fechar esse assunto lá do UFPE, eu tenho aqui, ó, o meu primeiro caderno de música, né? Quando eu Hum, comecei lá na UFPE, né? E, e tenho também o meu primeiro caderno de música quando fui aluno do Centro de Criatividade, né? Na certo. época, Centro de Criatividade, né? E o que eu sempre digo para os alunos, principalmente aqueles que estão chegando na escola, né? Ou aqueles que estão chegando em algum curso, cheio de, cheio de expectativas, né? De ansiedade, de desejos, né? E digo para eles o seguinte: olha, eu já estive sentado aonde você está sentado agora, né? E quero dizer para você que você também pode estar sentado aonde eu estou sentado agora, porque foi assim que aconteceu comigo, né? E sempre eu começo a aula, os primeiros encontros, partilhando um pouco, né, dessa vivência, né? Até para motivá-los, né? Dizer que, na verdade, a caminhada deles está começando a ser construída ali e que pode ser uma caminhada também, né? De grandes realizações, de grandes experiências, né? Claro que depende deles, né? Depende da vontade, depende da determinação e do esforço. Eu diria assim, o violão, ele é um instrumento atípico, né? O violão e o teclado, né? O instrumento, o piano. Não digo piano, mas o teclado, o órgão. Porque é, o violão, por exemplo, você pode comprar um violão, né? Pegar uma revistinha, feito você mesmo diz, aprender dois acordes, duas posições, e com aquelas duas posições você já pode acompanhar, se acompanhar. Não Sim, é isso? sim, Você já pode fazer música. É diferente de um instrumento que você precisa construir toda aquela. Um clarinete, por exemplo, que você tem a dificuldade técnica mesmo de soprar. Né? Então, isso é um diferencial, né? Porque o aluno ele já começa
a se empolgar e a tocar, e às vezes ele introjeta, estou tocando o instrumento, e na realidade não é aquilo. Aquilo é apenas o início, que tem muito a ser explorado. O violão tem muito mais a ser explorado, né? E às vezes o aluno Isso. não tem essa consciência, né? É Não uma é questão verdade? assim, o que é que faz as pessoas se aproximarem muito do violão, né? É a praticidade e É a a praticidade. acessibilidade, né? A acessibilidade ao instrumento. Então, hoje é muito fácil você ter um violão, né? Na minha época não era tão fácil, eu não sou tão velho assim, na época, para comprar um violão um pouquinho melhor, né? A gente soava um pouco, né? Mas assim, hoje você encontra em qualquer, até supermercado, você vai lá e encontra um violão, né? Então, assim, essa acessibilidade tem facilitado, né? Mas, ao mesmo tempo, tem banalizado, né, o pouco instrumento. Como você falou, tem várias pessoas que, eu aprendi 2 acordes, eu já toco um instrumento, né? O violão, como Isso. qualquer outro instrumento, tem as suas especificidades técnicas, né? Como eu falei para você, chegou um ponto da minha vida que eu não conseguia mais tocar porque eu precisava evoluir, tecnicamente falando, né? Então, assim, você pode até tocar alguns acordes, você pode tocar várias músicas, né? Mas aí entra aquela questão do refinamento, né? Do desenvolvimento técnico, da maturação técnica, para que você, na verdade, consiga se desenvolver. Eu até falei, comentei lá na live dos meninos, de Miquel e Ciricleia, que os melhores guitarristas de rock, né, passaram pela mão de vários professores de violão, né? Passaram pela escola do violão erudito, né? E aí, quando você adquire a técnica, fica muito mais fácil de você tocar tudo que você quer, né? Já o contrário, não, né? Então, você tocar sem ter o preparo técnico, sem ter a referência, né? Sem saber, sem ter aquela intimidade com o instrumento, né? Que a vivência e com o direcionamento técnico também vai lhe proporcionar, né? Então, infelizmente, o violão se popularizou de uma forma que muitas pessoas acham que tocam o instrumento, né? Certo. Vamos sair um pouquinho do alicerce, né? Vamos agora, depois do alicerce tem aquela parte do aperfeiçoamento, né? Tem a parte do reboco, né? De Sim. subir as paredes do reboco. Vamos ver como foi conservatório, que mais? A faculdade, né? Que você já estava assim voltado, querendo mesmo fazer música. E como foi e que se deu aí essa sua experiência nos conservatórios no curso de licenciatura Bem, em música? como eu falei para vocês, eu comecei podemos dizer assim, a minha educação musical formal, né, no curso de extensão da UFPE. Logo em seguida, eu fui para o Centro de Criatividade, né? Então, em cada lugar que eu passei, Erilson, eu tive vários professores que me marcaram muito, que foram importantíssimos na minha formação. Lá no curso de extensão foi o professor Egildo, né, Egildo Vieira. No Centro de Criatividade, eu tive a professora Ivonice, né? Sim, Então, assim, todos esses professores, além de importantes, se tornaram amigos. Então, eu tenho, com aqueles que estão presentes hoje, né? O Egildo já não está mais conosco, mas com todos eles eu tenho uma aproximação, uma amizade até os dias de hoje. Então, eu tive aí a professora Ivonice, né? E foi uma professora que me marcou, né? Muito. E dizer que antes de você ser um instrumentista, antes de você ser um regente, né, você precisa ser um bom músico, né? Então, a gente está falando sobre o alicerce. Então, o que é alicerce? Né? alô? O estudo da percepção, é o estudo da harmonia, todo aquele arcabouço que vai contribuir para a gente na nossa trajetória, na construção da nossa trajetória musical, né? Depois do Centro de Criatividade, eu fui para o Conservatório, né, Pernambucano de Música.
Foi lá que, na verdade, a gente se organizou para a universidade, né? No sentido do preparo. Então, eu tive um professor lá chamado Cláudio Moura, né? Violonista, né? Professor também lá do SEMO, em Olinda, grande amigo, né? Esses professores não apenas me passaram conhecimento, né? Mas, como falei, foram amigos, né? De eu frequentar a casa, de me emprestar o seu instrumento, né? De me abraçar realmente, não apenas como aluno, né? Mas como ser humano. Eu acho que isso aí Sim. é um ponto fundamental. E aí, com o Cláudio Moura lá no conservatório, a gente se preparou, né, para o bacharelado em violão na Universidade Federal de Pernambuco, que foi o primeiro curso que eu ingressei lá no ano de 2004. Então, a partir de 2004, começa a minha, podemos dizer assim, a minha entrada lá na universidade, né? A continuidade, na verdade, da minha formação a partir da universidade. Certo. Aí você fez bacharelado, terminou o bacharelado e já entrou na licenciatura, como foi? Sim. Você Então, tentou. o bacharelado comecei, na verdade, né? Não fiz o bacharelado inteiro, fiz até a metade do bacharelado, né? Na Sim, época existia toda uma conversa em relação a concurso, de que quem tinha bacharelado não poderia fazer o concurso, só quem era sim. professor com licenciatura. Foi que nessa época surgiu lá algo chamado ingresso extravestibular, Ah, certo. né? Então, assim, eu fui uma das primeiras pessoas que é, participou desse ingresso para poder trocar de curso, né? Então, foi nessa época que eu troquei para a licenciatura, com medo, né, de terminar o bacharelado e não poder, na verdade, também lecionar. Então, terminei É o um, bacharelado. é um grande problema que tem para os violonistas, né? Porque, assim, eles não têm grande perspectiva de emprego com relação ao tocar solista, né? A ser Sim, solista, sim, né? sim. É diferente. A área de sopro tem orquestras, tem bandas, e o violão visa mais a questão do ensino mesmo, Isso. Então, assim, para o o lado do ensino. mercado para o violonista concertista, né, sempre foi muito escasso, somente aqui no Nordeste, no Brasil, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade, conversei com os meus professores na época, né, e, e fiz essa mudança, né? No decorrer dessa mudança, comecei a me interessar pela área de regência, né? Foi quando também eu entrei no Seminário Batista, né? E comecei a estudar regência, né? Inicialmente regência coral, né? Trabalhando com vozes, sempre gostei de trabalhar com vozes, e depois, né? Regência instrumental. Então, na época, eu fiquei estudando tanto na universidade como no seminário, paralelamente, né? Inclusive, muitos amigos me questionavam, né? Me diziam, ó, o que é que você está estudando na universidade no seminário? Até porque no seminário o curso não é reconhecido, né? Aí, na verdade, porque assim, comigo aconteceu um processo um pouco diferente. Vários amigos meus que também tiveram essa experiência de estudar tanto na universidade como no seminário, fizeram o caminho inverso. Eles primeiro estudaram no seminário para depois irem para a universidade. Eu fui o contrário, né? Hum. Eu me formei na universidade para depois voltar ao seminário, entrar no seminário e concluir o meu curso, né? Então, muita gente pergunta por que é que eu fiz isso, já que eu já tinha um curso superior reconhecido, né? Isso, olha, é questão de convicção, né? Eu entendo que a música na minha vida, ela é uma vocação, né? Ela é um ministério que, aonde eu estiver, eu vou estar desenvolvendo esse ministério, né? Então, o estudo da música sacra, que é essa outra área também lá no seminário, né? É algo que somava e que complementava a minha formação, né, como músico diante dessa visão vocacional que eu sempre tive, né? Então, a partir desse momento aí, universidade, seminário, foi que eu comecei a me envolver com a área de regência, né?
claro que assim, o violão sempre ao lado, mas a gente sabe, né? Quando a gente começa a se direcionar para uma área, né? A gente vai tendo que escolher, né? Alguns caminhos, né? E às vezes algumas coisas vão ficando um pouquinho de stand-by, né? Certo. Agora, eu gostaria que a gente fosse agora para o acabamento, né? O Vamos lá. acabamento. Você passou pela graduação, né? Aí depois vem as especializações, o mestrado. Me fala um pouco sobre a sua vivência, como foi, né? As suas pesquisas, Bem, a nível de mestrado. o tempo é muito curto, né? Eu vou tentar aqui. Olha aí, ó. Ibrantina está perguntando aqui para explicar esse negócio do ministério. São muitas emoções, viu? Tem que ser umas É. 50 lives aí para a gente falar. Mas É, esse DVD aqui, na verdade, né? Não sei se dá para ver bem aí, mas foi justamente o produto final do curso que eu fiz lá no seminário, né? De música sacra, com especialização em regência, né? Então, isso aqui foi um recital de conclusão, né? Com coro e orquestra, certo? Fechando esse ciclo, né? De estudos também ali no seminário, né? Partindo para essa parte mais do acabamento, né? Como eu falei para você, eu comecei a me envolver com a área de regência, né? E me arrisquei, sem nunca ter participado de nada, a me inscrever num festival bem conhecido aqui no Nordeste, que é o Festival Eleazar de Carvalho, fundado pelo grande maestro e regente Eleazar. e músico Eleazar de Carvalho, né? Inclusive maestro aqui durante um tempo da nossa Orquestra Sinfônica do Recife. E aí me inscrevi para participar de um curso de regência lá, coral. E fui aprovado, né? E tive que juntar dinheiro de última hora e fui de ônibus para Fortaleza, né? Cheguei lá, só tinha eu inscrito no curso de regência coral aprovado. Então, como é que ia fazer regência coral com uma pessoa só, né? Aí fui convidado, na época, pelo professor e maestro Lanfranco Marcelete, né? Recifense, pernambucano. Sim. E foi a primeiro professor que me deu a oportunidade de estar à frente de uma orquestra, né? Então, eu tenho aqui o primeiro programa, né, do primeiro festival de música que eu participei, que foi o 10º Festival Eleazar de Carvalho, lá em Fortaleza. E nesse festival eu tive a oportunidade de ser um dos regentes lá, da orquestra de alunos, regendo ali no teatro. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do teatro. No Teatro José de Alencar. José Sim. de Alencar, né? E pude reger ali na época, até me lembro ainda a peça, o Noturno do Sonho de uma Noite de Verão, de Mendelssohn, né? Uma peça belíssima, né? Para você ter ideia, Wilson, eu fui tão despreparado, sem nenhuma perspectiva, que cheguei lá, não sabia que ia ser escolhido, e eu tive que comprar um paletó de última hora para reger. Então eu fui lá na Riachuelo, né? Já tinha Riachuelo nessa época, foi em 2008, e comprei um paletó, sem precisar fazer ajuste nem nada, né? E fui reger a orquestra do festival lá. Então foi o primeiro momento que eu tive contato com a orquestra, né? Foi em 2008, né? E agradeço muito ao maestro e professor Lanfranco, o qual eu tenho amizade, tenho um carinho até hoje, né? E a partir daí a gente começa a caminhar também nessa área da regência, né? Em 2012, eu fui para o Centro Universitário Adventista de São Paulo, né? Ali em Engenheiro Coelho, que é um interior perto de Campinas. Foi onde eu fui fazer uma especialização em regência coral. Naquele momento, só existiam 2 lugares no Brasil que tinham esse curso, né? Um era na Unirio, né? E o outro era lá no NASP. Só que na Unirio, o curso funcionava todo sábado. Então, não tinha como pegar um avião toda semana para ir para a Unirio. Nesse aí, o curso era todo janeiro.
Então a gente passava o mês de janeiro inteiro tendo aulas de manhã, de tarde e de noite, todos os dias, domingo a domingo, certo? Durante 2 anos, e fazendo atividades, né, durante o ano, aqui em Recife mesmo, né? Então lá eu tive a oportunidade de ter aulas com grandes professores, né? O maestro Passival Módulo, né? Que na época era regente da Sinfônica de Campinas, né? É o diretor da área de arte do Instituto Mackenzie hoje, né? E foi um dos meus professores lá de música, o professor Getro, né? Foi meu professor de regência, o meu orientador também na pós-graduação, né? Professor competentíssimo, né? Fez doutorado lá nos Estados Unidos e me deu muito apoio lá. Lá eu tive a oportunidade de reger o coro da pós-graduação, tive a oportunidade também de reger lá na igreja da universidade, né? Uma igreja que tem capacidade de mais de 3.000 pessoas, né? Então foi uma época muito boa para mim, para minha formação também, não só na área de regência, mas na área musical como um todo, né? Certo. Me fala um pouco, você entrou na escola técnica, né? E hoje é professor de violão, de canto, mas você também é coordenador, né, da área teórica da escola. Tem um trabalho excelente na escola. Me fala sobre esse trabalho que você tem na escola, né, na organização também, tanto na sua experiência pedagógica, mas também como organizador, né, como coordenador da área. Me fala um pouco sobre sua experiência. Bem, como eu falei para você no início, assim como eu me relaciono com os alunos, né? É uma relação que não vai além dos conteúdos, podemos dizer assim, né? É a minha forma de se relacionar também nos lugares onde eu estou, né? E aí, pensando na ETSM, que é o lugar onde eu atuo hoje, podemos dizer assim, como professor, né? Eu sempre procurei me envolver ao máximo, né? Com as atividades, com as áreas, né? Não apenas aquelas áreas onde eu trabalho diretamente. Então, por exemplo, eu entrei na escola para dar aula de violão, né? E a gente sabe que pela demanda, às vezes pela dificuldade de ter outro professor, né? A gente acaba aqui se desdobrando, né? Para atender algumas demandas, né? E aí assumi a área teórica, né? Essa área de canto, na verdade, eu até coloquei lá porque eu assumi provisoriamente a coordenação de canto agora na pandemia, né? Então não tive nem a oportunidade Sim. ainda de trabalhar como coordenador do curso técnico de canto. Mas assim, eu sempre tive perto, né, da área de canto também, até porque os alunos lá do Mediotec, né, que aí eu vou citar depois aqui essa experiência em particular, né, a gente se aproximou muito, até porque na época a professora Virgínia, que era a coordenadora de canto, né, entramos juntos na escola, então nós andávamos muito juntos, né, e aí no desenvolvimento das ideias, dos projetos, das aulas também. Então eu sempre tive ali também envolvido na área de canto, mesmo que de uma forma não extraoficial, né? Então eu entendo que esse relacionamento tem que ir além do pedagógico, né? Eu me lembro quando eu participei aqui em 2013 da Mimo, né? Eu fui selecionado para participar com um dos alunos executantes do curso de regência com Isaac Karabchev. E na época ele me disse uma coisa, né, que eu fiquei assim, que eu guardo até hoje, né? O Isaac Karabchev tem mais de 80 anos, né? E aí tem toda uma história. E ele falou para a gente o seguinte: eu preciso me preocupar não apenas com o lado técnico do meu músico. Eu preciso me preocupar também, sobretudo, com o lado humano. Eu preciso que meu músico esteja bem emocionalmente, psicologicamente, para que na ponta do arco, ou na ponta da baqueta, ou etc., né? ou no sopro, né? Eu possa ter o melhor dele. Senão apenas eu vou ter só um robô tocando.
E eu fiquei admirado, porque o Isaac Rabchevsky é daqueles músicos tradicionais, né? Daquelas escolas assim, mais tradicionais. Né? Então, hoje, a gente precisa realmente ir além dos conteúdos, ir além do pedagógico, ser mais do que um transmissor de conhecimento, né? E ser um compartilhador, né, de experiências. Né? Na verdade, não é o aluno que aprende com a gente. Na verdade, é uma troca. Né? A gente aprende com o aluno, né? E o aluno também ouve as nossas experiências, né? E resolve se quer, na verdade, seguir ou não. Então, quem é meu aluno, quem foi meu aluno, sabe que eu converso sobre muitas coisas na sala de aula. Né? Eu faço várias conexões, né? Tem uns que até que brincam. Professor, quando é que o senhor vai lançar um livro aí com as suas histórias? Né? Porque, na verdade, a música faz parte da vida. Né? Então, a vida sem a música não tem sentido nenhum, como música sem vida também. Então, assim, eu acho que a gente, como professor, se a gente conseguir fazer essa conexão, a gente vai conseguir se aproximar mais do nosso aluno, né? Desenvolver, quebrar várias barreiras, certo? Mostrar que está todo mundo no mesmo barco, do sentido de que a gente quer a música na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida, né? E eu acho que isso tem melhorado muito. Eu acho que isso tem melhorado muito, né, nos últimos tempos, mas pode melhorar mais, né? E tem professores, inclusive, que falam: não vou dar o contato, não vou dar meu contato para o aluno, entendeu? Eu acho que, claro, que tem os limites, né? Você não vai ficar atendendo um aluno também de madrugada, mas eu acho que esse relacionamento, essa humanização, né, é algo que precisa acontecer, né, cada vez mais, para que a gente possa ter um sucesso maior, né, naquilo que realmente a gente quer. Né? E aí eu destaco aqui o Mediutech, por quê? O Mediutech é um curso que chegou aí na escola, né, de paraquedas, que não faz parte dos cursos oficiais da escola, né? Onde a gente teve os alunos que chegaram do zero, sem nenhum conhecimento musical, e em 2 anos nós tivemos aí recentemente 3 alunos que foram aprovados no vestibular em música, inclusive um deles sendo o primeiro lugar no curso de bacharelado em canto. Então, isso aí, na verdade, me trouxe muita alegria, porque, além da sensação do dever cumprido, né, ver que realmente a música ainda continua construindo belíssimas histórias. Né? Então, pessoas sem muitas coisas favoráveis, né? Situação financeira, situação familiar, né? Situação de saúde, etc., mas que, com o objetivo traçado, com força de vontade, conseguiram alcançar, né? Ou conseguiram dar o pontapé inicial, né, na construção da sua história. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa, para que a gente tenha sucesso nessa parte acadêmica e pedagógica, a gente precisa ampliar um pouquinho a nossa visão, certo? Derrubar algumas barreiras e se aproximar de uma forma mais humana, né, do nosso aluno. Essa é a minha ideia. Né? Ana está falando aqui, Ana, eu acho que você deve conhecer, né? Que ela fala da família Mediutech, né? Que teve um mestre, um professor, um amigo, um companheiro. Aí, Ana, beijão para você. Sim, sim. Jerônimo, vamos sair um pouco do micro, né? Assim, da sua vivência individual. Eu gostaria que você avaliasse mais no macro, a questão da educação musical, né? Do ensino de música. Como é que você idealizaria o ensino de música aqui no Brasil? Né? Porque a gente sabe que a gente tá assim, vivendo uma época de crise, né? De crise de Sim. formação né? no país, né? No ensino da música. Como você idealizaria? Né? Como é que você pensa um bom ensino de música para a nossa juventude, para os nossos jovens? Nesse final de semana, sábado,
e hoje pela manhã, né? Sábado eu estive participando de um seminário com a Associação dos Regentes de Coros do Brasil, né? Sim. E lá a gente estava conversando sobre essa situação, não só da pandemia, né? Como é que vão ser os ensaios quando retornar e etc, né? E hoje de manhã, no Festival Internacional de Música lá da UFRN, vários professores lá chegaram a comentar sobre essa questão das orquestras no Brasil, que tem a ver com a educação musical no Brasil, né? O nosso problema é um problema estrutural de base, né? Nós precisamos resolver um problema de base, né? Que, na verdade, vai repercutir em todas as outras áreas. Então, por exemplo, a questão da inicialização musical, né? Desde lá da educação básica com as crianças, né? Por que e aí eu destaco a influência e a importância das ONGs, das igrejas, né, na questão da educação musical. Por exemplo, nas igrejas, e aqui eu vou especificar, por exemplo, as igrejas batistas, nós tínhamos há muito tempo um projeto chamado Coros Graduados. O que era isso? A gente tinha um programa, né, de canto coral na igreja, onde a gente atingia desde a criança até o idoso. Então, nós tínhamos os coros infantis, os coros juvenis, coros de adolescentes, coros de jovens, coro de adulto, coro de terceira idade. Então, a gente abrangia todas essas faixas etárias, né? Então, a gente tinha um ambiente muito fortalecido musicalmente. Então, por exemplo, nas igrejas que eu tive a oportunidade de trabalhar, para você ter ideia, a congregação cantava música em 4 vozes, né? Espontaneamente. Então, por quê? Porque teve toda uma história lá no passado. Então, como é que a gente vai resolver? A gente tem que começar a pensar, na verdade, na base, né? Nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, né? Para que quando a gente chegue lá na frente, a gente possa colher os frutos. Então, eu acho que o nosso problema ele é bastante grave nesse sentido. Eu concordo com você. Teve, em 2008, né, teve aquela obrigatoriedade, né, aquele decreto, lei, né, aquela lei da obrigatoriedade, mas Sim. que assim, não vingou, né, na realidade não vingou. Eu acho muito por conta, teve a questão da demanda de professores, né, que as universidades não estavam preparadas para assim, colocar o professor no mercado, os professores. E essa questão que você mesmo falou, né? Tem que começar lá do início, da base, lá do ensino fundamental, né? Assim, para se ter um trabalho de anos e anos para que essa criança, né, passe pelo todo o ensino básico e aí você tenha resultados depois de 10 anos, de 15 anos. Né? Mas Sim. essa coisa, eu vi muitas escolas colocando o ensino de música no ensino médio, dando no ensino médio, dando sexta. Quer dizer, eu acho que esse foi um problema que terminou, né, essa lei não vingando. Não pegou, a Não lei não ligou. pegou, né? Não ligou. Não pegou e a gente hoje recebe alunos, por exemplo, da nossa escola, né, assim, com problemas de básicos de musicalização, de musicalidade, né? Sim. Assim, que poderia já ter vindo da escola normal, né? Já trabalhado muita coisa, né? Da iniciação musical. Eu acho que é um problema seríssimo. Mas bem, a gente está terminando aqui a nossa live, né? Faltam só 5 minutos. Olha aí, passa Né? rápido. Esses passa rápido. Então, nesses 5 minutos, eu gostaria que você assim desse um recado para o pessoal, né, que está estudando, os jovens, né, os seus alunos também, né, nesse momento de distanciamento, né, que a gente está vivendo, né, e aproveitasse também para tocar mais para a gente, tocar alguma coisa nesse Sim, final. vamos, Tá vamos. certo? Sim. Vamos lá? Então fique à Bem, vontade. eu queria, na verdade, assim, continuar incentivando, né? Principalmente nesse momento, né, onde a gente está
ainda restrito, né? No isolamento, em casa, isolamento social, né? A gente sabe que em casa é muito mais difícil, né? Várias coisas nos distraem, né? E hoje a gente tem a tecnologia também a nosso favor, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser disciplinado em relação a isso, né? Para poder não se prejudicar. Então, aos nossos alunos, aos nossos amigos também aí, os nossos colegas, né? A minha mensagem, na verdade, é de ânimo, né? De força de vontade, de esperança, né? De que logo, logo nós estaremos juntos, né? Fazendo música juntos. Mas até que isso aconteça, nós precisamos estar também nos reestruturando, né? Nos readaptando, né? Para que, quando voltarmos já a ponto de bala para fazermos música, né? E continuar também partilhando, né? Continuar construindo a nossa trajetória musical, né? Tinha algumas outras coisas, né? Eu não falei lá dessa parte também do mestrado lá em regência, mas isso aí fica para uma outra live, né? Mas infelizmente, a gente tem uma hora só, né, por conta da plataforma aqui do Instagram, né, que só pode ser uma hora. Mas aí eu gostaria já de agradecer a você, né, assim, todo o seu empenho em mostrar para a gente, né, sua experiência foi muito bom mesmo. E agora fica à vontade, né, para tocar Vamos lá. Eu tinha separado alguma coisa. uma música que, na verdade, eu escrevi no ano que eu entrei na universidade, em 2004, né? Foi uma peça para violão. Eu cheguei até a tocar lá na primeira edição do Toque de Mestre, que a gente teve aí na escola, né? Mas aí, como não teve tempo, eu vou fazer uma música aqui, eu vou chamar uma convidada especial, né? Certo. Que é a minha esposa, né? Inclusive, assim, eu citei um pouco no início, né? Dizer que ela foi uma das grandes incentivadoras, ainda continua sendo uma das grandes incentivadoras, ela que também é da área de música, né? E aí a gente vai cantar junto um dueto, né? Que eu escrevi há 15 anos atrás, faz tempo, né? Que também traz uma mensagem para vocês, né? Uma mensagem diante de tanta dor, diante de tanta tristeza, uma mensagem de amor, né? Dizer que o amor, na verdade, ele pode sim ser verdadeiro, ele pode ser perfeito, sim, né? E aí a gente vai descobrir agora, na letra dessa canção, o porquê, né? Então eu vou convidar aqui a minha esposa, Luciana Brito, para dividir a tela aqui comigo, para a gente cantar juntos essa música, certo? Vai lá. Simplesmente em cuidar e amar. Aprende a aceitar as diferenças que há, mesmo tendo às vezes que chorar. Perfeito amor, busca paz, não há dor. Quer estar sempre ao lado em qualquer condição. Pronto pra compreender, aceitar, perdoar, mesmo tendo às vezes que chorar. Nosso Deus se nos uniu pra vivermos um perfeito amor, onde a felicidade jamais terá fim, pois é bênção que vem do Senhor. Nosso Deus se nos uniu para vivermos um perfeito amor, onde a felicidade jamais terá fim, pois é bênção que vem do Senhor.
Senhor. Valeu. Obrigado ao casal. Beleza? Joia! E agradeço a todos, né, que participaram da live. Vou estar encerrando aqui, que já deu nossa hora. Tá certo? Joia! Obrigado a todos. Grande abraço. Obrigado.